Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Gestão em Ação da Uninasal Maracanaú. Já há algum tempo eu gostaria de trazer um tema que vem entregando à sociedade, que é a inteligência artificial. E hoje eu consegui trazer uma pessoa que tem muito a falar para a gente sobre esse assunto, e uma pessoa que é nosso colaborador na Uninasal. Eu vou deixar ele falar um pouco mais, mas consegui trazer hoje o professor Marcos Moreira para conversar sobre inteligência artificial na gestão empresarial. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Oi, Leonardo, muito obrigado pelo convite. Queria me apresentar inicialmente, para explicar um pouquinho a nossa relação com essa área de inteligência artificial. E eu sou o professor Marcos Moreira, tenho um doutorado em administração de empresas, trabalho muito com consultoria e eu também tenho uma empresa, sou CEO de uma empresa que é a Opwall, que é uma empresa que trabalha com inteligência artificial. Então a gente vem trabalhando muito, tanto, vamos dizer assim, na teoria, com algumas disciplinas, alguns conteúdos sobre inovação, sobre inteligência artificial e também colocando isso em prática, tendo essa solução de inteligência artificial que a gente vem desenvolvendo e trazendo bons resultados para alguns dos nossos clientes. Beleza. Vamos para a primeira pergunta. Quando pensamos em inteligência artificial, podemos questionar se é uma inovação? Na realidade, vamos primeiro pensar um pouquinho sobre o conceito de inovação. Tá? A inteligência artificial é um tema que já existe há um bom tempo. Obviamente que teve um crescimento desse assunto, na divulgação desse assunto, com algumas tecnologias que estão vindo à tona e estão sendo muito utilizadas. Mas a inovação é tudo aquilo na qual eu tenho a criatividade de pensar em algo novo e colocar em prática. A inovação ela tem a importância de ser colocada em prática. Quando eu não tenho essa praticidade, quando eu não consigo trazer resultados para a sociedade ou para as empresas, então eu estou sendo somente criativo, mas não estou sendo inovador. Então, antes, a inteligência artificial, podemos dizer que era algo diferente, era algo novo, mas não tinha tanto impacto social ou empresarial. E agora que ela está tendo um impacto muito grande, as pessoas estão começando a conhecer mais, estão começando a usar, estão começando a gerar resultado, a gente pode dizer que é um tipo de inovação, por mais que venha de um estudo mais antigo, mas é um tipo de inovação tendo em vista que ela está tendo uma aplicabilidade mais efetiva, tanto para as pessoas como para as empresas. Certo. E o que é inteligência artificial? Como é que ela funciona? Vamos lá. A grande ideia da inteligência artificial é o quê? Primeiro de tudo, eu tenho um grande volume de dados. Então, a partir do momento que eu tenho um grande volume de dados, antes as pessoas e as empresas tinham um problema, que era o quê? Ele não conseguia ter tantos dados, não conseguia ter tanta informação. Hoje o problema é diferente. Eu tenho muito dado, tenho muita informação, mas eu não sei o que fazer com aquilo. Então, o primeiro passo da inteligência artificial é eu ter um grande volume de dados. E usar a tecnologia, usar a solução da inteligência artificial para que eu possa compreender esses dados, ter uma lógica de compreensão desses dados, para que a solução possa ou tomar uma decisão ou sugerir para que alguém tome uma decisão. Vou dar um exemplo que às vezes eu falo em sala de aula. Tudo isso eu estou falando no âmbito de gestão, do âmbito mais de uma teoria mais simples, para a gente não vai se aprofundar na técnica da inteligência artificial. Mas eu sempre dou esse exemplo que as pessoas conseguem captar. Por exemplo, quando eu quero buscar informação sobre estratégia empresarial, muitas vezes eu vou lá no Google e boto estratégia empresarial. E aí eu vou ter vários sites, vários locais, vários artigos falando sobre o assunto. Então, eu fui lá e peguei um grande volume de dados e busquei. Só que com a inteligência artificial é diferente. Ela não somente tem um banco de dados, mas ela analisa o comportamento desses dados. Então, não é que quando eu falo sobre um assunto, ela não vai direcionar para locais que falam sobre o assunto. Ela vai fazer alguma ação para mim. Então, é por isso que algumas tecnologias, por exemplo, como o ChatGPT, ele não só diz onde está falando sobre gestão estratégica. Ele vai lá e consegue escrever para mim.
porque ele foi naquele grande volume de dados e agora não só direcionou, mas ele tomou uma ação ou sugeriu para que alguém tomasse essa ação. Então, eu tenho um grande volume de dados e fazer com que a solução ou tome uma decisão a partir do momento que ela compreendeu aqueles dados ou ela deu uma sugestão para que alguém possa tomar essa decisão. Essa é a base inicial do conceito de inteligência artificial. Entendi. Nessa linha, você falou aí que ela pode tomar decisão ou pode dar informação para alguém tomar decisão. Atualmente, de maneira geral, na internet, nós encontramos várias inteligências artificiais. Nesse sentido, podemos dizer que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? Olha, eu falo uma brincadeira que é o seguinte. Se você está num trabalho e não usa a inteligência artificial pode não substituir. Mas outra pessoa que sabe usar a inteligência artificial pode tomar a sua vaga. Então, toda tecnologia ela tem o lado bom e o lado ruim. Então, hoje em dia, é importante que não é que a inteligência vai tomar a sua vaga, mas se você não acompanhar essas inovações, essas tecnologias, você pode ficar para trás. E outra pessoa que conhece de inteligência artificial, ela pode usufruir da tecnologia para o seu crescimento profissional. Né? Então, é uma discussão muito grande se a tecnologia vai substituir o homem, mas eu acredito que alguns trabalhos muito operacionais, a tecnologia acaba substituindo. Alguns trabalhos que são mais gerenciais, mais intelectuais, eu acredito que não. O homem ainda tem tem um diferencial que a tecnologia não vai conseguir substituí-lo, não. Né? Então, existe algumas áreas em que ela vai ter um impacto muito grande no mercado de trabalho e outros nem tanto. Por isso que é importante que, eu sempre falo isso, inclusive para os meus alunos, para os meus clientes, o grande lance não é ficar preocupado se a inteligência artificial vai me substituir, mas é como eu posso usufruir para que eu possa crescer profissionalmente. Então, em vez de ficar preocupado, eu falar assim, poxa, deixa eu usufruir isso para o meu crescimento profissional. Eu acho que essa é a grande virada de chave. Certo. Você já utilizou alguma dessas inteligências artificiais famosas que estão aí na internet, né? ChatGPT, como você já falou, Bard, Midjourney, Leonardo AI, sei lá, vamos conversar um pouquinho sobre essas inteligências, qual foi a sua experiência? Eu sempre digo que hoje está existindo um boom de opções de inteligência artificial. Né? A gente tem alguns sites, alguns locais, algumas inteligências artificial que é só para você buscar a melhor inteligência artificial para o seu uso. Né? Então, hoje a variedade é muito grande, você tem que saber, de acordo com a sua necessidade, aquilo que vai ser mais impactante para o seu dia a dia. Obviamente que se a gente for colocar um marco histórico daquela solução que gerou o maior impacto, é o ChatGPT. E é algo que eu uso frequentemente, né? Não como uma ferramenta que eu vou sustentar a minha informação toda nela, mas muitas vezes eu estou criando algum texto, estou pegando alguma informação, vou fazer alguma publicidade para mim ou para a empresa e vou lá e peço para o ChatGPT fazer aquilo. Então, algo que eu ia demorar, vamos dizer, 7 dias, eu vou demorar 1 dia. Não fazendo, mas analisando se o que o ChatGPT fez, o que é que eu posso... Eu faço uma análise crítica, o que é que eu posso melhorar. Então, eu não confio nele 100% que ali vai sair as minhas informações, né? Porque tem o meu conhecimento. Então, por mais que eu não use ele 100%, por exemplo, pego e sem olhar e envio, eu analiso. Só que tudo isso melhorou demais o meu tempo, né? Porque em vez de passar 7 dias criando alguns textos, eu passo 1 dia reavaliando, analisando criticamente e melhorando, né? Então, isso torna muito eficiente. E aí a gente tem outras inteligências na área de... que eu gosto muito de mexer nessa parte de artes e tal. Então, Midjourney tem algumas inteligências que podem facilitar a sua vida aí nesse tipo de trabalho. Mas, para mim, o que eu uso mais, né, é o ChatGPT,
que eu acho interessante, eu falo, muita gente, Marcos, como é que eu posso aplicar? Como é que eu posso... É algo interessante. E eu estava vendo recentemente... Aliás, muitas pessoas falam que existe a tecnologia, mas as pessoas não sabem como usá-la. E o pessoal usa o ChatGPT para brincar, né? Não, cara, isso para o seu crescimento profissional é muito útil, né? Você vai visitar um cliente, pesquisa antes como é que está o mercado no segmento do cliente, você pode utilizar isso de uma maneira mais prática. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Qual é o segredo para se utilizar a inteligência artificial? O primeiro ponto é saber qual é a sua dor, qual é a sua necessidade. Então, eu tenho uma necessidade quando, por exemplo, eu tenho um aluno da área de contabilidade. Não, para a gestão é aplicado, mas para a contabilidade não é tanto. É sim. Se você vai oferecer o seu serviço contábil para uma empresa, pergunta lá para o ChatGPT como é que está aquele mercado, se aquele segmento está crescendo. Então, você vai ter um maior embasamento nas suas informações para ir conversar com o cliente. Então, eu sempre digo, a primeira base é a sua dor. Eu trabalho com arte. Então, pode ser que, por enquanto, apesar que o ChatGPT está tendo algumas mudanças também na parte gráfica, mas, então vou procurar a inteligência artificial que trabalha com arte, né? Tudo, a gente tem algumas soluções que ela trabalha para fazer um plano de negócio, inteligência artificial para fazer um plano de negócio. Então, você tem ferramentas para isso. Então, primeiro é ver a sua necessidade, para depois ir em busca da ferramenta que vai solucionar melhor a sua dor. Eu já utilizei um pouco de algumas inteligências, essas que estão aí na internet. Então, o ChatGPT, o Bard, é bem interessante ver que você conversa com... Uhum. É como se fosse uma pessoa, né? Você tem que ir conversando com ele. Agora, como é esse lance? Pergunta de qualquer jeito ou tem alguma... Você tem que saber perguntar, você tem que parametrizá-lo para ele saber como você trabalha, como você escreve, qual é o seu padrão de escrita. Você tem que indicar onde ele deve pesquisar ou deixa ele pesquisar onde ele quiser. Enfim, tem assim alguns procedimentos para utilizar a IA? Tem sim. É muito importante você fazer a pergunta certa. Independente de inteligência artificial ou não, se a sua pergunta é frágil, é pobre, qualquer resposta também vai ser. E a inteligência artificial não vai ser diferente. Se a sua pergunta é vaga, a sua resposta também vai ser vaga. Então, as pessoas não sabem, mas muitas vezes eu quero, por exemplo, escrever um texto que, de acordo, eu posso até falar para o ChatGPT. Eu quero que você escreva um texto de uma página e você siga o conceito ou o método do autor tal. Então, eu quero falar sobre estratégia, né? Então, escreva para mim um texto sobre estratégia. Essa pergunta, né, essa solicitação ao ChatGPT foi uma solicitação pobre, sem muitos detalhes. Então, quando você começa a falar, eu quero que você fale sobre estratégia, escrevendo no estilo do Kotler, do Drucker. Então, você começa a detalhar mais a sua solicitação e ele vai ser mais eficiente na resposta. Então, é extremamente importante você saber como perguntar para poder ter êxito na sua resposta, né, que você deseja ali com aquela solução. Certo. Vamos para o ambiente acadêmico. Você, como professor universitário, você considera que haja algum risco no processo de ensino-aprendizagem nesse ambiente acadêmico, a utilização da IA? Eu acho que sim. E o professor, o docente, ele tem que ter muito cuidado com isso. É extremamente comum a gente, antes até mesmo da inteligência artificial, mas a gente em sala de aula fala alguma coisa e o aluno, não, mas eu entrei no site tal, que às vezes nem é algo tão científico, e aqui está falando diferente. Então, a gente tem que entender que em todas as áreas acadêmicas não existe uma verdade absoluta, né? Se a gente for estudar sobre estratégia, a gente vai ter, por exemplo, um livro do Mintzberg que fala lá, o Safari da Estratégia, que ele fala de vários autores que pensam a estratégia de uma maneira diferente. Então, a gente tem que entender que a gente não pode deixar somente na mão do aluno, porque ele ainda não tem esse direcionamento, não é nem por
por maldade, má fé, porque ele não está direcionado, não tem essa instrução, que ele vai pesquisar no site ou vá pesquisar num chat GPT e acha que aquilo é verdade. Né? Então, a gente tem que orientar para quê? Existe em todas as áreas, na área de gestão, que é a minha área, isso é muito forte, qualquer área que você queira na parte de finanças, de estratégia, de marketing, você tem autores que falam sobre o mesmo assunto, mas analisam por ângulo diferente. Então, quando você deixa na mão do aluno para que ele escolha o site, escolha o chat GPT e acredite que aquilo é 100% verdade, você está limitando a capacidade de análise crítica do aluno. Por isso que é interessante você saber conduzir e explicar para ele que alguma informação que ele pegou é uma informação, pode ser uma informação muito, muito útil, valiosa, mas não é uma verdade absoluta, que existem outras maneiras de você ver aquela teoria, aquela situação. Né? Então, acho que o professor tem que direcionar um pouco para explicar para o aluno que muitas vezes ele pega informação e acha que é uma verdade absoluta. Algumas informações são válidas, outras nem tanto, né? São fontes pouco confiáveis. Né? Então, é interessante você ter essa intervenção para orientá-lo. Esse mundo da inteligência artificial ele é muito dinâmico. Então, antes, o próprio Google já foi assim, um avanço enorme, apesar de que o Google, você faz uma pergunta para ele, ele vai te dar opções de onde você encontrar. Né? Aí já veio a inteligência artificial que ele dialoga com você. Em determinado momento, depois do ChatGPT, a gente falava muito o seguinte: o ChatGPT é uma ferramenta fantástica, mas cuidado, alunos, porque ele não te diz qual é a fonte de onde ele tirou aquela informação. E aí veio o Bard, que é da Google, e você pede um material para ele e ele te dá as fontes, ele diz de onde ele tirou, ele diz as referências. Então, qual o cuidado que o aluno precisa ter? Ou seja, apesar dele estar dando a referência, pode confiar ali naquela referência, ou seja, não, vou mandar o trabalho que o professor pediu, o Bard já fez para mim, eu li, parece estar coerente, e ele ainda trouxe as referências. Então, assim, qual a orientação que a gente tem que dar para o aluno? Eu vou responder essa pergunta lembrando de um professor meu do doutorado. Ele falou assim, qualquer artigo científico, trabalho científico, eu leio duas coisas primeiro. Primeira coisa que eu vejo é o resumo, né? Porque já dá uma geral do assunto que vai ser alavancado. E a outra coisa que eu leio, eu até achei estranho, depois eu compreendi. Eu leio o referencial bibliográfico. Na época eu não entendia muito bem, mas poxa, o que é isso? Por quê? Não, o resumo é para ver um pouco do que vai ser o tema, se é interessante para mim. E o referencial bibliográfico é para saber de quem eu estou puxando a referência. Então, como eu falei, você tem autores que têm respaldo e tem autores que não têm tanto. Então, muitas vezes você usa a inteligência artificial que ele te dá a referência. Só que a referência, a gente chama de... eu adoro esse termo, fundamentação teórica. É onde você vai fundamentar a base da sua teoria. Então, quando eu vou falar sobre uma teoria, eu tenho que me embasar em teóricos, em estudiosos que tenha respaldo, que tenha nome. Né? Então, é comum falar assim, eu peguei lá fazer uma brincadeira, do fulaninho da esquina, você fez a fundamentação, mas você está pouco fundamentado. Então, por isso que é importante você ter atitude, por isso que também, como eu falei, o professor tem que ter esse controle, ou pelo menos essa intervenção, não é nem controle, essa intervenção de explicar para o aluno. Não é porque você pegou na inteligência artificial que disse a fonte, que aquela fonte ela tem respaldo. Né? Eu falei lá brincando, o Chiquinho da esquina, beleza. Ele falou algo que condiz com o meu tema, mas ele não tem respaldo no mundo acadêmico. Né? Então, mais uma vez, a gente precisa, é como eu falei, em vez de passar, às vezes, 7 dias escrevendo, você passa um dia analisando, mas você precisa dessa análise. Então, por mais que a solução te dê até a fonte, você tem como obrigação de um estudioso, de um pesquisador, de ir lá e ver se aquela fonte é válida, se a pessoa tem respaldo, ou se você não tem fontes que vão
dar uma sustentação melhor para o seu tema, para o seu estudo. Então, assim, considerando essa linha de raciocínio, utilizar a inteligência artificial no mundo acadêmico não é ruim. Você só tem que saber utilizar. Eu acho que em qualquer área, acadêmico, empresarial, pessoal, a tecnologia ela tem como o intuito de agilizar o seu processo de construção. Mas ela não pode ser a única estrutura de construção. Se você utiliza-se de tecnologia e você não tem uma análise crítica do que ela lhe abasteceu de informação, você está errado. Né? Então, ela tem como agilizar. Ela não é o fim, ela é o meio para facilitar, mas você tem que ter essa análise crítica em qualquer âmbito, acadêmico, profissional. Mas para você fazer uma análise crítica, necessariamente você precisa de conhecimento. Precisa de conhecimento. É por isso que ela te auxilia. Se você, por isso que eu falei da intervenção do professor ou do gestor. Você fala assim, ó, você vai utilizar essa ferramenta, vai facilitar a sua vida, porque facilita. Né? Eu não posso criticar esse avanço tecnológico. Não é nem a questão de criticar ou não, se é bom ou ruim. É questão que está lá, é fato. Você tem que saber como usar. Não adianta a gente muito quebrar a cabeça, é uma coisa que está no nosso dia a dia. Se você não usar, tem alguém usando. Mas você precisa de também ter conhecimento, analisar isso. Eu falo isso em qualquer coisa, até num livro, né? Ah, eu gosto de ler. Não, eu leio um livro, eu analiso criticamente. Cara, eu acho que esse autor não condiz com a... Não gosto dele. Ele até está certo na maneira dele ver, mas eu não concordo. Então, a gente tem que aprender em tudo, né? Desde a inteligência artificial, ao livro, a uma música. Tem muita gente escutando a música. Ah, eu vou escutar aquela música que está na moda. Não, cara, não é o estilo que eu gosto. Então, você tem que ter uma capacidade de análise crítica em tudo. E para a tecnologia, você tem que ter ainda mais. Porque chega um monte de informação para você e você, sem muito filtro, né? E você tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse discernimento de ver o que é bom e o que é ruim. Beleza. Já no mundo corporativo, como é que a inteligência artificial está sendo vista? Como é que os gestores estão lidando com a inteligência artificial? Eu acho que quando você começa a ver, até diferente do lado acadêmico, né, você tem um processo ali nessa relação de ensino-aprendizado que pode ser até um pouco mais lento. No lado empresarial, quando você mostra resultado, né, a maioria dos gestores está muito assim, eu quero ser mais eficiente, né, eficiência operacional, eficiência financeira. Então, quando você mostra que você gastava X tempo, né, financeiramente gastava um certo valor, e com a solução você está fazendo mais rápido, não é nem mais rápido, eu não gosto muito desse termo, né? Rápido é só terminar mais cedo, né? Mais ágil, é você terminar no menor espaço de tempo com a mesma eficiência, com o mesmo resultado. Então, você sendo mais ágil, você gerando resultado financeiro, o empresário fala assim, não, isso aqui é a minha resposta, eu vou usar. Então, diferente do lado acadêmico, que você precisa de conversar mais sobre o assunto, você precisa ver como é que vai ser essa relação de ensino-aprendizado, de professor-aluno. No lado empresarial, eu falo que os números, eles falam. Então, quando eu chego para o gestor e falo assim, com essa solução, eu economizei X mil reais, era um trabalho que passava 5 dias, eu estou fazendo em um dia, ele não tem muito o que pensar. Eficiência, quero assumir. Então, é algo que eu vejo com maior facilidade, que já está acontecendo, de, vamos dizer assim, penetração nesse mercado, essas tecnologias. Tu tem algumas inteligências artificiais que você pode citar aí que estão sendo utilizadas aí por empresas? Eu vou citar até da própria empresa que eu sou CEO, né, que é a OpWall. É muito comum a gente ter o foco muito grande em faturar, vender, que é importantíssimo, onde faz a roda girar, vamos dizer assim, mas eu falo brincando, uma brincadeira, apesar de ser muita verdade, que não importa o dinheiro que entra, importa o dinheiro que sobra. Então, muitas vezes eu falo assim, a gestão é algo extremamente complexo,
Mas se você, nessa complexidade, entender aquela formulazinha com 3 variáveis, né? Lucro é igual a receita menos despesa, você vai entender que a despesa é uma variável importantíssima para você ter uma maior lucratividade. As pessoas nessa ânsia de vender, faturar, que é importantíssimo, mas não pode ser só isso, eu tenho que ver outros pontos, né? E muitas vezes ele não olha para a parte de compras, né? E eu aprendi isso faz muito tempo que eu escuto essa palavra, essa frase, né? Esse termo que diz assim: só vende bem quem compra bem. E é a verdade. Então, ao deixar de lado o setor de compras como um setor estratégico para a empresa, muitas vezes você perde a lucratividade, você tem algum tipo de problema. E a nossa solução de inteligência artificial é exatamente para isso, para que a gente possa ter eficiência operacional. Por isso que eu digo que no mundo empresarial é mais fácil absorver as tecnologias. Porque quando a gente pega e mostra, você está gastando tanto, você vai gastar menos. Você, na sua previsão de demanda, na sua previsão de vendas, você acertava, como a gente tem cliente, acertava 75%, acertando 91%. Isso vai te dar um retorno de tantos R$1.000. Eu quero. Né? Então, ele não pensa muito, o número fala por si só. E aí a gente consegue, no uso dessa solução de inteligência artificial, gerar resultado. Por isso que está sendo tão aceito, né? Nesses nossos clientes e novos clientes, porque a pessoa está vendo ali o resultado de cara. Antes de eu te perguntar como é que funciona a inteligência artificial da empresa que você trabalha, né? Que você é CEO, vamos só contextualizar um pouco, porque hoje a maioria das empresas usam inteligência artificial, né? Se você entrar no site de compras, se você passar ali 3, 5 segundos olhando um produto, ele automaticamente já te traz vários produtos similares para que você veja. Às vezes a gente tá conversando sobre assunto aqui, inteligência artificial, quando eu abrir meu celular e for olhar alguma coisa, ele já traz alguma coisa de inteligência artificial. Daqui a pouco já vai ter no nosso celular aqui, durante esse nosso bate-papo aqui, já vai ter coisa sobre inteligência artificial. Isso, exatamente. Então, assim, hoje você marca uma consulta médica, você não precisa mais falar com o atendente. Você já marca já direto usando o WhatsApp, o Instagram, sei lá, qualquer outra inteligência artificial. Então, é realidade que a inteligência artificial ela é um caminho sem volta. A gente vai sempre, cada vez mais, utilizar a inteligência artificial. Então, nesse cenário, eu queria que tu explicasse um pouco para quem está nos assistindo como é que funciona a inteligência artificial da Upwall. Assim, claro, existe todo um conhecimento por trás, né? Existe uma ciência por trás, não é uma coisa assim criada do nada. Existe toda uma ciência por trás. Mas como é que ela funciona? O que ela vai trazer para o gestor da empresa? Certo. Fala um pouco sobre essa inteligência artificial. Beleza. Como você disse, né, não é criado do nada. Só para fazer um pequeno comentário sobre esse assunto, a gente passou 3 anos validando esse projeto. Então, realmente não é algo criado do nada, assim, é algo muito estruturado, muito pensado nessa plataforma. Não é algo tão simples, mas é algo que a gente está conseguindo ter muito êxito. E falando um pouquinho sobre a solução, eu vou explicar do início da nossa conversa. Primeiro ponto, é eu ter um grande volume de dados. É a base de eu ter essa inteligência artificial. Então, qual é o nosso grande volume de dados? Eu pegar o histórico de vendas dos últimos 3, 4, 5 anos do meu cliente. Então, imagine isso, é um volume gigantesco. A gente tem clientes que têm mais de, vamos dizer, 5 mil, 10 mil, 20 mil SKUs. Né? O que é SKU? É o tipo do produto, é como se fosse o código de barras. Né? Então, imagine eu ter, nos últimos 3 anos, todas as minhas vendas, por exemplo, um supermercado, uma farmácia, dos últimos 3, 4, 5 anos, isso é um volume de dados gigantesco. Isso é a base da inteligência artificial, como eu falei no começo desse nosso bate-papo. E aí, o que é que a gente faz? Eu falo que a gente é um grande gerador de modelos preditivos, né? De modelos de previsão, de modelos estatísticos. Então, a gente pega cada tipo de produto, né, que é cada SKU, em cada PDV, em cada ponto de venda. Por exemplo, a gente tem um cliente que tem
mais de 20 mil produtos diferentes, 20 mil SKUs. E ele tem 10 pontos de venda. Então, a gente analisa aquele produto, aqueles 20 mil, 10 vezes, porque aquele produto pode vender numa loja e não vender na outra. Então, na realidade, a gente está criando 200 mil análises, que é um volume de dados gigantesco. E a gente analisa o comportamento de cada SKU em cada PDV. Vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. A gente tem um cliente que tem 18 mil SKUs e a gente criou 14 mil modelos de estatístico diferentes, 14 mil modelos preditivos diferentes. Então, é óbvio que nosso nível de assertividade é muito alto, porque é comum as empresas usarem um modelo estatístico básico e um modelo para, nesse caso, 18 mil situações diferentes. Então, o pessoal usa, por exemplo, uma média móvel. Então, se eu tenho 18 mil produtos, eu falo brincando que a média móvel vai ser boa para 100, 200. Mesmo que for para 1.000, ainda tem 17 mil com assertividade baixa. Então, a gente pega esse grande volume de dados, cria esse modelo preditivo e a solução entende e ela começa a lhe dar sugestões, como eu falei, de falar, ó, esse produto você vai vender 100 com nível de assertividade de 90%. Vou citar outro exemplo. A gente tem um cliente que tem um nível de assertividade usando média móvel de 75%. Hoje, a gente já está com nível de assertividade de 91%. Então, imagine, e é uma empresa que fatura centenas de milhões, tá? Então, imagine o impacto financeiro que essa empresa vai ter ao comprar melhor. Porque quando eu digo que ele tem que comprar 100 unidades daquele produto e o meu nível de assertividade é de 75%, na realidade eu não estou falando para comprar 100, eu estou falando para comprar entre 75 e 125. Essa margem é muito alta. Então, a possibilidade de ele comprar em excesso é muito grande. Ou até ter ruptura. Quando eu digo que o nível de assertividade é 91% e ele tem que comprar 100 unidades, na realidade eu estou falando que essa margem é pequena, é entre 91 e 109. Então, isso eu tomo uma decisão mais assertiva na compra, eu evito ruptura e evito excesso. E uma coisa interessante, que a maioria, para não dizer quase 100% dos nossos clientes, eles não têm problema só de ruptura ou só de excesso. O que é ruptura? É a falta do produto. É quando alguém chega para comprar o produto e ele não está lá na prateleira para você vender. Então, se eu tiver uma empresa que sempre tem ruptura, significa o quê? Que a política da empresa é comprar pouco. Às vezes por capital de giro, alguma situação financeira. Quando eu tenho uma empresa que todos os produtos estão tendo excesso, é porque a política é o quê? Vamos comprar muito para nunca faltar. Mas não. Praticamente todos os meus clientes têm produtos faltando e produtos sobrando. Então, aí não é uma política da empresa de comprar pouco ou comprar muito. É uma questão de gestão. E muitas vezes esse problema da gestão está onde? Na previsão de demanda. Por quê? Porque o saldo do produto eu tenho, a política de compra eu tenho, as informações eu tenho, mas tem uma informação que eu não tenho fácil, que é a previsão de demanda. O nome já está falando. Ali não é 100% assertivo. Mas a partir do momento que eu melhoro minha previsão de demanda, eu vou comprar melhor, evitando ruptura, evitando excesso. Então, a gente tem clientes que estão aumentando o faturamento direto, porque está evitando ruptura, e estão pegando o estoque dele, o estoque médio, por exemplo. Tem um cliente que tem um estoque médio de 2 milhões. Ele está baixando para 1.800.000, 1.700.000. Mas, Marcos, isso é muito fácil. É só comprar menos. Não é comprar menos, é comprar certo. Então, ele está baixando de 2 milhões para 1.700.000, sem ter ruptura. Pelo contrário, tem produto que ele está comprando mais. Então, é assim que funciona essa nossa estrutura. Tá? Esse ponto é bem interessante. Para mim, que sou professor da área de contabilidade, e a gente trabalha com isso no dia a dia, em sala de aula e dia a dia com as empresas. Bem, essa questão da ruptura e do excesso, como você mesmo disse, é questão de gestão. A gente tem que mostrar onde é que isso causa impacto. Primeiro ponto, quando você tem ruptura, o cliente chega no local, eu costumo muito vivenciar isso, eu chegar num supermercado, eu sei que ele trabalha com certo produto, eu vou até aquele ponto de venda esperando encontrar o produto e não encontro. Então, primeiro ponto, gera frustração do cliente
e quebra a fidelização do cliente com aquela empresa. Então, primeiro ponto é esse. Não é só a gente estar falando aqui, não, ruptura, é porque não tem o produto certo. Tudo bem, mas onde isso causa impacto? Causa impacto no cliente. O cliente não vai encontrar aquele produto, ele pode ir para o concorrente e aí tu perdeu um cliente. E ele ainda pode, um pequeno comentário, ainda pode falar para outras pessoas, né? O impacto disso pode ser gigantesco. Assim, ó, eu não estou indo mais na loja A, estou indo na B, porque na A estava faltando muito produto. Estou indo na B. E ele chega para o amigo, ó, a loja B é melhor, porque não falta. Então, o impacto disso é direto no cliente e ainda pode ser mais devastador, porque ele vai divulgando esse novo seu concorrente, né? Isso. E o excesso... Onde é que eu quero chegar na questão do excesso? Porque pode ser que as pessoas não encontrem problema. É bom eu ter produto em estoque. A gente tem que lembrar para o gestor que estocar produto também é custo. Ou seja, existe um gasto para você estocar. Outro ponto, muitas vezes eu vejo isso acontecer. O fornecedor ele quer vender. Então o que ele faz? Ele liga para o lojista, né, para o gestor e diz assim, olha, nós estamos aqui com uma promoção. Um produto que tu compra a R$1, a gente vai fazer para ti a 50 centavos. Agora tu vai ter que comprar 10 mil unidades. Aí o cara pensa, opa, eu vou ganhar mais. Se eu tô comprando pela metade do preço, eu vou ganhar muito mais, eu vou ter mais lucro. Só que ele esquece que vai demorar quanto tempo para rodar esse produto. Aí o que acaba fazendo? Ele está com muito estoque e ele tem que dar vazão ao estoque que ele tem e ele acaba fazendo uma promoção. Aí, ou seja, ele tem que baixar o preço dele para sair a mercadoria. Onde foi que ele ganhou, então? Isso é muito comum, muito comum. O fornecedor chega lá e você quer comprar 10 caixas. Ele, não, mas se você comprar 100 caixas, isso é uma tendência natural de qualquer negociação. Quanto mais você compra, existe uma tendência de você baixar o seu custo unitário. Então, no lugar de comprar 10 caixas, né, dando aqui um exemplo, você compra 100. Por quê? Porque o seu custo unitário baixou e você tem essa sensação. Uma sensação não, é uma realidade. Você vai, naquele lucro unitário, você vai ter um benefício. Só que, como você disse, às vezes para vender essas 100 caixas, você vai demorar meses. E aquele capital que você poderia estar pagando fornecedor, pagando cliente, investindo em publicidade para vender mais, aquele capital vai estar parado. E às vezes o produto está lá parado há tanto tempo que você tem que fazer exatamente isso. Vamos dar um desconto para vender o produto que está parado. Aí você dá desconto, aí você faz publicidade. Que tem um custo lá de publicidade para divulgar o produto. Ou seja, gera mais esforço. Gera mais energia que você vai gastar para poder chegar no teu objetivo. E não só energia, como financeiro também. Porque já teve casos de clientes que, por exemplo, dando um número bem básico, eles compraram com 10% de desconto para comprar na quantidade, e não vendeu, passou muito tempo parado, disse, não, agora eu vou ter que vender, né? Então eu vou dar 10% de desconto. Mas, cara, os 10% que você recebeu, vamos dizer, de desconto, foi no preço de custo de compra. E você vai dar 10% no preço de venda. Então, matematicamente, você teve prejuízo, né? E fora que você passou um tempo, entre aspas, descapitalizado. É óbvio que essa análise ela merece... Cada caso é um caso, né? Sim. Às vezes o desconto é tão bom e a rotatividade não vai demorar tanto tempo, mas no geral, eu falo brincando, é aí sim que entra a agilidade de uma inteligência artificial. Por quê? Quando eu estou analisando, a gente está analisando o exemplo de um produto, né? Nós dois exemplificamos com um produto. Mas imagine no caso de um cliente que tem 20 mil produtos em 10 lojas diferentes. É humanamente possível ele analisar tudo isso. Quando eu tenho um produto, eu vejo, vou comprar muito, vou criar uma estratégia, eu não vou comprar muito. Beleza, mas com 10 mil, 20 mil itens, você não consegue. É humanamente possível. Então, por isso que para facilitar, o pessoal usa uma média móvel. Com a inteligência, não. Ela vai te dar um suporte de uma maneira rápida, ágil e com nível de assertividade muito alto para que aí você pare e pense de maneira estratégica, né? Então, tem que entender que estocar em excesso, né? Lógico que tem aqui a gente chama de estoque de segurança. Se eu acho que eu vou dar um exemplo bem simples, acho que eu vou vender 100, não, eu quero ter 120, porque de repente a venda foi um pouquinho maior, mas se eu vou vender 100, eu não preciso ter 1000, né? Então, isso tudo, e quando você
multiplica isso por vários produtos em várias lojas, você está tendo um problema gigantesco no resultado financeiro da sua empresa, no seu fluxo de caixa. Né? Então, isso o gestor hoje, ele não tem indicadores de desempenho, o pessoal usa muito o termo, não tem KPIs para ver o resultado estratégico do compras. Na parte de vendas tem, né? Qual é o meu faturamento? Minha meta é vender 10%. Você acompanha ali as suas vendas centavo a centavo. Mas de compras, muitas vezes o comprador ele não é analisado, ele nem tem indicador para ver se ele está fazendo bem ou mal. Então, o comprador compra lá, no lugar de comprar 10 caixas, por exemplo, compra 100, compra 200 e fala, eu comprei mais barato. Cara, eu tenho que analisar o impacto disso. Eu posso ter feito um péssimo negócio. Né? Então, a gente precisa de uma gestão de compras também estratégica, assim como a gestão de vendas, assim como tudo, né? Gestão de RH, gestão de marketing, e muitas vezes não é só mais na parte comercial. O acompanhamento dos gestores é mais no resultado, nos indicadores da parte comercial, mas na parte de compras tem que ter. Então, a gente precisa ter essa gestão mais estratégica, coisa que às vezes o comprador ele nem tem esse suporte. Eu falo brincando que é como se você chegasse e falasse assim, você poderia trocar o pneu do meu carro? Eu pego e dou um martelo para ele. Então, você chega para um comprador e a única ferramenta que ele tem é um Excel, para ele tentar fazer essa previsão de demanda, o que é que ele vai fazer? Uma média móvel. Né? É o máximo que ele vai conseguir fazer no Excel. E a inteligência vai dar um suporte para ele. Vai ser uma ferramenta mais ágil, mais assertiva, para que ele possa, sim, evoluir de uma maneira mais estratégica e não tomar decisões somente na negociação. A negociação na parte de compras é essencial, mas não pode só negociar. Eu tenho que entender estrategicamente se vale a pena eu comprar ou não comprar, ou ver alguns produtos. Um exemplo também sobre essa questão de estoque, um segmento que a gente está sendo muito forte é no segmento farmacêutico. E a gente viu que na farmácia, muitas vezes você vai lá pedir um medicamento, né, que a gente chama pelo princípio ativo, e ele, para cada princípio ativo, ele tem 5, 6 opções de genérico. Poxa, eu poderia ter, se eu tivesse uma visão estratégica, até 2, no máximo 3 opções. E aí eu tenho um estoque gigantesco que eu não consigo controlar. Chega um momento que o seu estoque vira uma coisa absurda. Né? A gente tem clientes que faturam X e 10% desse valor são produtos que estão mais de 1 ano com um medicamento que tem validade, está tendo falha de gestão. Né? Então, a gente tem que ter, com a nossa solução, a gente facilita demais a vida do gestor na área de compras. Eu estou percebendo que tudo que você está falando aqui envolve muita informação. Nós estamos na era da informação. Então, você acabou de falar da parte de farmácia. Então, me lembrei aqui, me veio à mente uma situação. Vou te dar uma situação para a gente entrar em outra pergunta. É costume, anualmente, em determinados períodos, por exemplo, época de problemas respiratórios, as pessoas com problemas respiratórios. Aí você chega na farmácia, você já sabe qual é o remédio que você precisa, que você usualmente consome, você chega e não tem. Por quê? Porque a demanda está muito grande e falta. Ou seja, onde é que eu estou querendo chegar? Não basta você ter as informações internas da empresa. O interno você sabe gerenciar internamente. Agora, os impactos externos, como é que se enquadra na solução da OPWall? Eu sei que existem alguns módulos, né, na sua inteligência artificial. Então, onde é que essa informação externa vai impactar, como é que você trabalha na solução da inteligência artificial da OPWall? Muito interessante essa pergunta. A gente tem um módulo que é um módulo chamado Eventos, na qual ele consegue ver situações de mercado. Por exemplo, a gente tem um cliente que ele atua no Brasil inteiro e a gente pega indicadores de mercado por estado. Então, nesse estado está tendo um crescimento, nesse outro não está tendo tanto, então vou direcionar minhas vendas mais para esse estado, mais para aquele. Tem situações que a gente tem, por exemplo, clientes que o fator climático influencia na venda dele. Então, a gente está pegando a variável, quando chove muito, o meu produto não vende tanto.
então o que acontece? Eu vou dizer que a minha demanda vai baixar, não preciso fabricar tanto. Então, nesse período tá bom, vou vender mais. Então, esses fatores de mercado, de concorrência também, meu concorrente está fazendo algumas promoções. Eu tenho o meu produto que eu vendo por 100, vou vender por 90, mas meu concorrente que vendia por 100 está vendendo por 80. Então, como é que eu vou analisar isso? Isso vai ter impacto na minha demanda. Você não está... O mundo empresarial não é um mundo isolado. Você não pode olhar só para si, né? Você olha lá para cenários mercadológicos, cenários de concorrência, cenários de perfil do cliente. O cliente está mudando o seu comportamento. Antigamente ele gostava de um determinado produto, agora gosta de outro produto. Então, todos esses fatores, eles são analisados no nosso módulo de eventos. Por quê? Porque ele tem impacto nessa previsão de demanda. Por exemplo, eu vou vender 100 unidades de um produto, mas eu vou fazer uma publicidade no Instagram, uma publicidade na TV. Então, a nossa solução vai pensar, não, então você não vai vender 100, vai vender 300, compre mais para poder atender aquela demanda. Então, é interessante esse módulo de eventos, porque quando a gente tem produtos, a questão da sazonalidade, a gente consegue ver internamente que tem produtos que realmente têm a sazonalidade, né? Tem produtos, sei lá, camisa branca vende mais no final do ano, camisa quadriculada vende muito no nosso São João, sei lá, panetone vende no final do ano. Isso aí tem um impacto sazonal, que é bem visto, bem claro. Na parte de medicamento, né, tem período de chuva que aumenta a gripe, às vezes aumenta a questão de algum outro tipo de doença, dengue e tal. Tem essa sazonalidade, mas tem outras que estão fora da sazonalidade, como fazer uma publicidade no Instagram, pode fazer a qualquer momento. Então, esse módulo evento, ele ajusta para que eu continue tendo uma alta acuracidade, ou seja, uma alta assertividade na minha previsão de demanda. E aí sim, o comprador pode, além da negociação, falar, realmente eu preciso comprar mais, porque a demanda vai aumentar. Aí ele vai ser um bom negociante. Mas às vezes ele compra mais só porque está mais barato e no final das contas financeiramente não foi tão eficiente, né? Então esse módulo ajusta demais esses aspectos, tanto internos, né, como de mercado, como de concorrência, como de cliente. E aí a gente tem clientes que falam assim, Marcos, além da previsão de vendas, o módulo mais importante para mim é de eventos, porque ele está ajudando inclusive no meu comercial, para ele entender que aquele tipo de publicidade para aquele produto dá certo, mas para o outro produto não dá. Eu tenho que usar outro canal, outra mídia, tal, e ele começa a mensurar de maneira mais eficiente os seus resultados. Beleza. A gente está caminhando para o final. Eu queria só que tu vendesse teu peixe aí para dizer quais são os módulos da inteligência artificial antes de eu fazer a última pergunta. Assim, eu sei que tu já apresentou que tem alguns módulos característicos, mas quais são os módulos da inteligência artificial que você apresenta para o cliente e depois eu faço a pergunta final aqui. Tá bom. O primeiro módulo, que é a base de tudo, realmente a nossa plataforma ela é feita de maneira modular. Eu posso ter um módulo, posso ter dois, posso ter todos, mas tem um que ele é um pré-requisito dos outros, né? Que é o módulo de predição de vendas, previsão de demanda. Então, esse módulo é a base de toda a nossa solução, tá? Depois, a gente tem um módulo de eventos, como eu acabei de mencionar, que ele ajuda na minha previsão de vendas. A gente também tem um módulo de sugestão de compras, que tem muito cliente que usa bastante esse módulo, né? Então, eu consigo, no meu módulo de sugestão de compras, filtrar da melhor maneira. Por exemplo, eu quero comprar por SKU, eu quero comprar por grupo, vou usar o exemplo da farmácia. Eu quero comprar usando como base o princípio ativo. Então, eu não vou comprar por produto, porque às vezes eu tenho 5 produtos que são idênticos. E muitas vezes quando o cara vai na farmácia, ou compra lá aquele genérico que tem uma marca mais conhecida, ou compra o mais barato. Então, às vezes eu não preciso ter 6 opções, né? Então, ele consegue mensurar o que ele tem que comprar com diferentes filtros, né? Por fornecedor, por SKU, por grupo, na farmácia por princípio ativo. Então, ele consegue ter esse dinamismo para aí sim ter uma compra mais estratégica. A gente também tem outro módulo, que é o módulo de abastecimento. É quando eu compro de uma maneira centralizada e depois eu vou distribuir. Isso acontece muito em varejo, por exemplo, né? Quando eu compro e vou abastecer as minhas lojas.
E isso também é um módulo muito interessante, porque muitas vezes você, na loja A, aquele produto vende 1.000 unidades e na loja B vende 100. Só que na loja A o estoque daquele produto está em 5.000. E na loja B que só vende 100, só está 50. Então ele abastece também de uma maneira inteligente. Não é só colocar mais para quem vende mais. Tem uma lógica por trás disso. Tem uma inteligência artificial por trás disso. Inclusive com a inserção do módulo de eventos. Então aquela loja vende pouco, mas eu vou ter... A gente teve aí recentemente o Dia das Mães, né? Vou fazer um evento naquela loja de um café da manhã para o Dia das Mães. Então naquela loja vai ter um aumento. Então eu começo a abastecer minhas lojas de maneira mais eficiente. O outro módulo é um módulo de remanejamento. É quando eu tenho produtos em excesso em uma loja e outra faltando, e eu faço esse remanejamento. Aí a pessoa pergunta, mas professor Marcos, isso é fácil de fazer. Eu vejo que um está sobrando e o outro está faltando. Não. Quando você tem 20.000, quando a gente pensa em um produto, é fácil. Né? Se eu tivesse uma loja que só vendo essa caneca, por exemplo, só ela, igualzinha, só um SKU, pode ser que visualmente eu consiga conduzir essa gestão. Mas quando eu tenho 20.000 SKUs, 10 lojas diferentes, o impacto disso é muito grande. Acontece frequentemente até na geração de ruptura. Isso acontece muito em farmácia. Você vai, não tem aqui nessa loja, mas na outra tem. Mas eu quero agora. Não, mas eu peço para o motoqueiro deixar. Às vezes você tem uma loja perto com um produto sobrando, já quase perdendo a validade, e na sua não tem, e você perde o cliente, sendo que a sua gestão do todo foi mal feita. Então, a gente consegue remanejar isso para que essa logística de remanejamento não fique cara e não fique no caráter de urgência. Eu vou remanejar porque o cliente está querendo. Não. Se eu consigo fazer isso de uma maneira organizada, eu vou diminuir o meu custo logístico e eu não vou gerar, às vezes, esse pequeno transtorno para o cliente, porque eu já fiz esse remanejamento antes. E a gente também tem um módulo chamado promoção, né? Que são aqueles produtos que estão... O nosso cliente cadastra lá, só pode passar 1 mês na prateleira, só pode passar 3 meses, só pode passar 15 dias. Então, depois daquele período, a nossa solução avisa automaticamente, produto tal, 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 está muito tempo parado, né? De acordo com o seu parâmetro, e você tem que colocar para promover o produto, né? A gente tem a cultura de achar que promoção é dar desconto. Promoção é promover. Então, tem cliente meu que fala assim, não, eu não vou dar desconto, eu vou aumentar a comissão do vendedor. Né? Vou fazer alguma coisa aí de diferente, vou colocar lá no supermercado, vou colocar numa gôndola visivelmente mais atrativa. Vamos dizer. Gerar necessidade para o cliente adquirir o produto. Exatamente. Então, a gente tem esse modo, inclusive, às vezes, por validade. Né? Então, eu tenho um produto que 1 mês antes de perder a validade, ele avisa, e todos esses modos eu posso automatizar. Para quê? Para que, às vezes, o nosso cliente nem precisa entrar no nosso sistema, na nossa plataforma, que é uma plataforma web. Ele pega toda segunda-feira de manhã, 8 horas, sai automático lá para ele um relatório do que ele tem que comprar, o que ele tem que abastecer, ou como remanejar, ou o que colocar em promoção. Então, ele pode automatizar tudo isso. A gente também tem um módulo, que esse não é o nosso módulo de prateleira, a gente está... em alguns clientes fazendo alguns testes e os testes estão sendo muito válidos. Como eu disse, a gente não coloca algo no mercado sem validar antes com o próprio mercado, que é um simulador de preço. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu tenho um produto que eu vendo por R$100, o preço mínimo, e eu posso vender também por 150, existe uma tendência natural de quanto mais baixo eu vender mais. E quanto mais caro, o meu lucro unitário vai ser maior. Só que às vezes eu vendo muito pouco. Então, quando eu vou vender nesse exemplo de 100 a 150, eu chego à seguinte conclusão. Se eu vender por 120, é um preço bom. Às vezes eu vendo um pouco menos, né? A minha demanda vai ser um pouco menor, meu faturamento vai ser um pouco menor, mas meu lucro vai ser maior. Por quê? Porque eu não coloquei a minha margem tão pequena e às vezes gera até prejuízo ou não tem uma lucratividade tão boa. Então, esse modo de simulador de preço ele é bem interessante, a gente está bem avançado em alguns clientes. E no futuro próximo eu vou falar desse módulo não como um projeto, mas como um produto nosso de prateleira, assim como os outros que eu citei, né? Então, são hoje esses módulos que a gente trabalha e está sendo bem atuante em empresas que necessitam dessa gestão de estoque, gestão de compras de forma mais estratégica, mais eficiente. Maravilha. Para encerrar, Marcos, quais os benefícios da inteligência artificial
para as empresas? Eu falo para o meu sócio uma coisa que eu falo também para os meus clientes, que é assim, a nossa empresa, eu acho que toda empresa de tecnologia poderia pensar assim, dessa forma. A nossa empresa tem como propósito ser uma empresa de resultados. E a gente usa a tecnologia para melhorar os resultados. Então, a gente primeiro foca, eu quero trazer resultado financeiro para o meu cliente, otimizando a gestão e maximizando os lucros. Eu quero gerar resultado. Então, eu falo, assim, eu não quero que o meu cliente ache minha solução legal. Eu quero que ele ganhe dinheiro com isso. Como? Como eu disse, melhorando a gestão de compras, tudo que a gente comentou antes. Se eu compro melhor, se eu estoco melhor, eu vou ter resultado financeiro, tanto evitando ruptura como evitando excesso. Os dois, no final das contas, gera dinheiro do bolso do meu cliente. Então, esse é o meu propósito, né? Não é falar só que a gente é inovador. É falar que a gente é de uma empresa que gera resultado para o cliente e usa a inovação como uma ferramenta. Então, a inovação para a gente é uma ferramenta, né? Então, o benefício é, no final das contas, dinheiro no bolso do cliente resultante de uma melhor gestão. Marcos, obrigado pela sua presença aqui. Quero dizer para quem está nos assistindo, né, que a inteligência artificial ela colabora demais com a informação. A informação é o que nós precisamos para trabalhar e é um caminho sem volta. Então, assim, quem não estiver trabalhando com inteligência artificial já está atrasado, já está ficando para trás. Então, assim, a gente sabe que usar a inteligência artificial, a gente precisa saber usar e usar a nosso favor. Então, assim, eu acredito que foi muito esclarecedor aqui sobre o porquê usar a inteligência artificial nas empresas. Então, agradeço demais a sua presença aqui e, em nome da Uninasal, peço que futuramente a gente retome essa conversa, vendo as mudanças que ainda estão por vir, né? Porque a gente sabe que a cada dia as informações vão mudando. É uma evolução constante. Então, obrigado e até a próxima. Faça as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer aí pelo convite, né? Leonardo, da Uninasal. É muito interessante a gente entender essa questão da tecnologia. Muitas vezes vem para a gente, né, de uma maneira... está aparecendo situações, o que é que eu faço com isso? Então, é interessante a gente explicar. E explicar uma coisa que, como você falou, está sempre em evolução, todo mundo está usando. E eu digo que uma solução como a inteligência artificial hoje não é mais uma opção. É uma obrigação. E às vezes é o diferencial entre, pro lado da pessoa física, né, o seu diferencial no seu crescimento profissional, e do lado empresarial, mais uma vez, não é uma opção, é uma obrigação. Pode ser o fator ali que vai dar a sobrevivência ou não da sua empresa. Então, não tem como você deixar de usar em coisas simples, até no pequeno chatbot lá que você usa, o robozinho responde por você e você se torna mais eficiente, até soluções mais complexas e mais impactantes, como a própria solução da OPWall. Então, esse é um mundo na qual eu fico muito feliz de participar desse momento. Por quê? Porque a gente tem que divulgar e explicar. E não só falar assim, tem essa inteligência artificial que é legal. É por isso que as pessoas não utilizam de maneira tão eficiente, de maneira tão prática e de maneira para que ela possa evoluir com aquilo. Então, quando a gente tem a oportunidade de explicar um pouquinho sobre a importância disso, o que é que está acontecendo no mercado, desde um chat GPT, que a gente comentou bastante, também como a OPWall, a gente começa a colocar isso de uma maneira mais comum no dia a dia das pessoas, e elas começam a entender que essa inovação ela veio para ficar e você tem que saber a melhor maneira de usá-la para gerar resultado pessoal ou empresarial. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Conte sempre com a gente e tudo que for de inovação, inteligência artificial e a parte de docência também, estou aqui disponível para a gente ter outros bate-papos iguais. Valeu, obrigado. Obrigado.